vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o conceito histórico religioso, envolvendo até o sincretismo religioso, escravidão e todos esses conceitos aqui no Brasil e até com influências exteriores. Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo, e no vídeo de hoje em questão é todo esse complemento ou essa correlação de fatores aqui na história do Brasil que fizeram toda a diferença até para a junção e criação de muitas doutrinas e religiões que existem atualmente. Então, a primeira visão que eu quero passar para vocês, que é o contexto da doutrina do Candomblé e da Umbanda, que são religiões oficiais do Brasil, e como elas surgiram envolvendo o conceito religioso e histórico. Então, iremos contextualizar tudo isso e explicar para vocês. Então, o primeiro tópico que iremos abordar sobre esse assunto em si, que seria a história do Brasil, linkando até com a escravidão e também com o domínio do espaço do território que virou posteriormente o Brasil. De acordo com fatores históricos que a gente aprende muito nas histórias ou nas aulas de história nas escolas deste Brasilzão, que relata que no ano de 1500 foi descoberto o Brasil e todo esse resto histórico que todo mundo já conhece. Sabemos que tem fatores que mostram que o Brasil foi descoberto um pouco antes, num período de 30 a 40 anos até, mais ou menos, antes de 1500. Contudo, não é o fator primordial sobre a nossa analogia em si, explicando sobre o Brasil pré-colônia, pós-colônia e depois se tornando império e passando por todo o processo de escravidão em si, que é o contexto que iremos abordar nesse vídeo. Então, o Brasil de 1500 a 1530, ele não era colonizado, então é o Brasil pré-colônia, onde simplesmente vinham pessoas ficar aqui no Brasil, estavam descobrindo, estavam tendo contato com os índios, que começaram a ser chamados assim de maneira errônea, porque acharam que eles estavam nas Índias, e por aí vai, todo o conceito que todo mundo já conhece de história. Com isso, depois teve todo o conceito de vir para o Brasil, de quererem colonizar, teve as capitanias hereditárias, e com isso começou a entrar o fator que marcou muito a história da humanidade e marca até hoje, mas principalmente no Brasil, que seria a escravidão. Então, a escravidão no Brasil foi marcada desde o início de sua colonização até o fim, digamos assim, com a Carta de Alforria, que seria a Carta de Liberdade, onde os negros escravos eram libertos depois daquela data em si. Antes disso já começou a ter certas regras, certas leis que começaram a ser, digamos que aplicadas, porém não funcionais, pois dizer que pessoas escravas até determinada idade teriam sua liberdade, porém em grande minoria conseguia sobreviver até aquela certa idade, pois antigamente a taxa de mortalidade e o fator de quesitos de longevidade de vida era muito curta para a grande maioria da sociedade. Então uma pessoa com 40, 50 anos já era velha, digamos assim. Com isso se linka esse fator da escravidão e com essa parte até envolvendo até um pouco as missões jesuítas que teve no Brasil, começou a ter uma mistura de visões, línguas, doutrinas e até outros países que estavam querendo dominar o Brasil, como os espanhóis, os franceses, os holandeses e os portugueses que colonizaram o Brasil. Então, é uma visão de línguas, doutrinas, matrizes e até os africanos em si, que foram os escravizados, com a vertente dos indígenas que já viviam aqui no Brasil, no Brasilzão. Então junta-se muitas doutrinas e começa a surgir o famoso sincretismo religioso, que é o contexto inicial e que eu quero passar para vocês, explicando a vertente do Candomblé e da Umbanda. Então, exemplificando toda essa visão e tudo que aconteceu nesse contexto de 500 anos de história, pela junção da doutrina africana, principalmente as religiões e língua em si, que lá na África tem mais de uma língua, a visão europeia, principalmente voltada ao cristianismo, se juntou à visão das tradições rituais e deuses até da parte indígena, e muitas outras vertentes foram se juntando e surgindo o famoso sincretismo religioso. Isso deu origem à Umbanda, mais específico. Voltando e continuando a minha analogia que eu estava explicando sobre essa vertente da doutrina tanto do Candomblé e da Umbanda que existe no Brasil. Como eu expliquei, estava explicando, o sincretismo religioso aconteceu por essa junção
divisões e matrizes, só que em específico, na época da escravidão, que até deu origem em si, ou o começo da origem da capoeira no Brasil, era disfarçado pelos negros escravos essas visões, tanto religiosas e marciais, eles disfarçavam e contextualizavam de uma outra forma para evitar tanto a discriminação e os abusos que aconteciam na época. Então, com isso, a religião das matrizes africanas eram mistificadas na visão cristã. Então, o sincretismo em si acontece por causa disso, em primeira instância, onde até um exemplo clássico que tem, Ogum seria São Jorge, e por aí vai. Então, cada um, na visão cristã, principalmente voltado ao catolicismo, seria uma vertente ou uma energia de uma entidade, um guia, um orixá no caso, da vertente africana. Com isso, o secretismo começa desse jeito e futuramente, quando surge a Umbanda, porque o Candomblé surgiu primeiro, antes da Umbanda, ele se linka com os outros fatores que nem eu citei, sobre várias vertentes, várias doutrinas em si, linkadas em uma, pois Nélio de Moraes, quando cria a Umbanda, ele fala isso, pelo caboclo que encarna nele, que incorpora no caso, que iria dar liberdade às entidades, aos espíritos que viessem para fazer e cumprir seus deveres, suas missões aqui na Terra, sem a discriminação e condenação, pois muitas das vertentes e religiões que tinham até no próprio espiritismo condenavam certas energias dizendo que seriam espíritos mais nobres, digamos assim, ou com mais moral no contexto espiritual, e outras nem tanto. Então, uma visão que aconteceu e que deu origem a tão conhecida Umbanda no Brasilzão. Então, esse é um dos fatores que aconteceu que deram origem à religião em si do Candomblé, da Umbanda também. É um resumo bem breve sobre como surgiram essas duas vertentes, pois para explicar e contextualizar tem muitos outros fatores que influenciaram em si, e também como eu expliquei que deu origem também à capoeira no Brasilzão, pois para quem não sabe a capoeira aconteceu em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, foram vários lugares que aconteceu essa visão ao mesmo tempo e se expandiu. Então, é isso que eu queria passar para vocês em primeira instância, explicar esse contexto e até o próximo vídeo.